custos são, de regra, muito baratos. Tem limites, mesmo os limites, os tetos são baratos para grandes litigantes, R$1.000, quando a empresa do tamanho da FIFA não é nada. Então era basicamente o que ele iria pagar. Enfim, isso aí é de menos. E aqui vai se resolver ou pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da concessão dessa isenção a uma empresa privada, a FIFA é uma empresa privada, ou se resolve estendendo a isenção das custas não só para a FIFA, mas também para as pessoas que porventura ingressem com essas ações contra a FIFA. Aí pelo menos você tem uma certa simetria. Então, o procedimento é gratuito, como é, por exemplo, no âmbito de um juizado especial, independentemente de quem seja a parte. O Supremo Tribunal Federal resolve essa questão de uma maneira ou de outra, mas de fato, do jeito que está, eu penso que é uma violação. Minha posição sobre o artigo 23, que trata da responsabilidade da União sobre danos, e aí de alguma maneira já toco um pouquinho na pergunta do professor Fernando, eu já faço uma leitura diferente. Veja, o que é que diz o artigo 22? A União responderá pelos danos que causar por ação ou omissão à FIFA, seus representantes legais, empregados ou consultores na forma do parágrafo 6 do artigo 37 da Constituição Federal. Até aí, tudo normal. Está na Constituição, não precisaria nem ter esse dispositivo. É claro que se a União causasse um prejuízo na forma, sei lá, de um veículo da União, um agente da União, um motorista, um policial, causasse um dano, quebrasse alguma coisa da FIFA, claro que ela iria responder, não precisaria estar isso na lei, porque reproduz o que diz a Constituição. O problema estaria no artigo 23, o artigo seguinte. A União assumirá os efeitos da responsabilidade civil perante a FIFA, seus representantes legais, empregados ou consultores, por todo e qualquer dano resultante ou que tenha surgido em função de qualquer incidente ou acidente de segurança relacionado aos eventos, exceto se e na medida em que a FIFA ou a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. Tem um parágrafo único que diz que a União pode se ressarcir, se subrogar dos direitos e ir atrás da pessoa que causou aquele dano. Da leitura desse dispositivo, algumas conclusões. Primeiro, eu não dou a interpretação tão extensiva que foi dada para todo e qualquer evento que cause dano. A lei diz, em função de qualquer incidente ou acidente de segurança, que não é nem propriamente uma expressão da técnica jurídica. Incidente ou acidente de segurança parece mais alguma coisa ligada à segurança do trabalho, à engenharia do trabalho. Não é um conceito propriamente jurídico. Mas eu não iria aí ao ponto de abranger, por exemplo, fenômenos naturais, como uma enxurrada, enfim, algo que pudesse causar um dano. Eu penso que esse se resolve na segunda regra da força maior, cada um arca com o seu próprio dano. Aí eu penso que ninguém responderia, todo mundo arcaria com o seu prejuízo diante de questões como essa sobre a qual ninguém tem controle, ninguém pode se responsabilizar. Não há causalidade de conduta que gera o dano. E outra, esse dispositivo tem essa salvaguarda que precisa ser interpretada. A União assume a responsabilidade por qualquer incidente ou acidente de segurança relacionado ao evento, exceto se e na medida em que a FIFA ou a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. Então, se a FIFA causou dano, por exemplo, um incidente de segurança ocorrido dentro do estádio. A segurança dentro do estádio cabe à FIFA. Dentro da matriz de responsabilidade, quem faz a segurança não é a polícia, são aqueles funcionários, que são de stewards. Então, um evento de uma falha de segurança, uma pessoa, sei lá, que não foi bem fiscalizada ali na hora do detector de metal e que ingressou no estádio e matou uma pessoa, tudo, a FIFA responde, a União não. Então, é essa a leitura que eu faço. Então, eu penso que esse dispositivo, se interpretado dessa maneira, ele não está viciado por inconstitucionalidade. Mas repito, é um tema novo. Sobre meia entrada, há um dispositivo que se refere à meia entrada. No artigo 26, parágrafo que meia entrada para estudantes, idosos e para titulares de programa de transferência de renda, como por exemplo o Bolsa Familiar, determinados ingressos, enfim, destinados e com esse desconto de 50%. O Código de Defesa do Consumidor se aplica, ficou esse negócio, a lei geral exclui o Código de Defesa do Consumidor, de modo algum. Danos ao consumidor podem ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e é importante que a população esteja atenta quanto a isso. Tirando agora o foco da lei geral e passando para outros aspectos, assim, o professor pergunta, e se
por conta desses movimentos imprevistos, até de certo modo inesperados, embora muito positivos, acontecer de haver o cancelamento da Copa. Bem, a Lei Geral da Copa não prevê. Por que a Lei Geral da Copa não prevê? Porque jamais passaria na cabeça do legislador que fez a lei que o evento não ocorresse, né? A lei ela vai legislar sobre aquilo que está no plano da dimensão cognitiva do legislador. Se ele imagina que aquela coisa jamais vai acontecer, ele não vai regulá-la. E ela poderia entrar agora alguma coisa? Veja, essa questão se resolveria não no plano legislativo, mas no plano contratual. Certamente existe contrato entre a União e a FIFA. Repito, são pessoas jurídicas. A União, pessoa jurídica de direito interno, a FIFA, uma pessoa jurídica privada, uma entidade privada suíça. Então, faz-se um contrato, assim como a União contrata com uma Petrobras ou com outra empresa. Então, a coisa certamente se resolveria no âmbito da análise das cláusulas desse contrato, que certamente devem estabelecer cláusulas penais, ou seja, cláusulas que dizem se aquilo não for feito, haverá uma pena de tanto. Eu desconheço o conteúdo do contrato, mas com certeza ele existe e tenho certeza que os advogados estabeleceram previsões quanto a isso. Alguém mencionou a questão do seguro, a FIFA teria um seguro. Eu não sei se está confundido com um seguro que a própria União pode, o artigo 24 da lei diz, pode contratar justamente para se proteger acerca dessa responsabilidade por acidentes ou incidentes de segurança. Eu não sei se a União fez. É interessante isso aí, porque eu gostaria só de saber de uma coisa. Uma vez tendo a Lei Geral da Copa, tudo isso já contrato realizado, digamos que a FIFA agora acha que é um risco a realização da Copa próximo ano. Ela pode mexer agora na legislação, ela pode chegar e dizer, olha, vamos fazer agora um acordo aqui, ela pode fazer isso? Eu confesso que eu teria dificuldade em dar essa resposta por conta de desconhecer o conteúdo das cláusulas desse contrato. O contrato certamente existe, o contrato certamente prevê tudo isso, inclusive tenho quase certeza com imposição de cláusulas penais, de multas bem rigorosas. E esse contrato também, como antecipou, né, o Rafael, deve estabelecer qual é o foro, o tribunal que vai dirimir eventuais controvérsias. É muito provável que eles tenham feito a eleição de um tribunal num foro internacional, ou na Suíça, ou Nova York, né? Possivelmente fora do Brasil, para se ter, vamos lá, um juízo mais imparcial, né, do que o próprio juízo brasileiro, que tendencialmente seria favorável. Enfim, essa questão se resolve no plano contratual, não na lei da Copa. Precisa ver o que o contrato diz. Não, desculpa, mas só para... Inclusive a FIFA tem até ameaçado, tem ventilado, já saiu na imprensa, que se continuar esse movimento, ela se retiraria do Brasil. Então é complicado. Oficialmente eles negam, né? Mas onde há fumaça, há fogo. Não exclui. Eu acho que só para esclarecer, a FIFA não muda nenhuma legislação, só quem muda a legislação é o Congresso. Então, assim, só para esclarecer que a legislação que está imposta, o Congresso colocou, só quem altera é o Congresso. Né? Então, só para esclarecer. Né? Precisaria, talvez no âmbito de um acordo, né? A própria lei da Copa faz algumas referências às questões serem resolvidas no âmbito da Advocacia Geral da União, a solução conciliatória. Em tese, a coisa poderia se resolver dessa maneira, embora se houver conflito mesmo entre a União e a FIFA, e pode ser que aconteça, né? Isso certamente se resolverá nos termos do que foi estabelecido contratualmente no foro que foi eleito pelas partes. Eu quero crer que juridicamente essa é a resposta que eu teria dar. Se o Brasil vai pagar ou não, aí é uma discussão complexa, né? Mas só continuando aqui, quando o Rafael ingressa nas questões relativas ao VLT, de como houve a evolução das propostas, eu acolho totalmente a manifestação dele. Com certeza, né, eu entendo que só houve aperfeiçoamento, melhoria, as propostas se tornaram mais dignas, mediante pressão, mediante resistência popular. Tenho a menor dúvida que foi isso. Não foi por bondade, não foi por apreço. O que eu quis ressaltar naquele momento é a importância da existência de canais de diálogo. E aí eu insisto, eu sou um magistrado, eu pertenço a uma instituição, eu tenho intuitivamente, né, uma atuação
que busque estabelecer canais de comunicação para que as pessoas busquem a resolução. Eu acredito na solução em espaços interinstitucionais. Mas sei que às vezes é preciso rompê-lo, sei que às vezes é preciso ir para a rua, não tem a menor dúvida, romper a lógica que está estabelecida, né? Mas eu acredito que no dia a dia, para as questões do dia a dia, porque afinal não dá para todo dia, durante todo momento a gente está na rua, assim, a democracia ela é custosa também para o cidadão, né? É preciso que haja esses canais formalizados, perenes, né? Confiáveis, né? E, embora acho muito justa a afirmação sobre o risco de a participação de um ente da sociedade civil servir apenas com um propósito de legitimação. Eu acho que se o canal não gera os resultados esperados, legitimamente aguardados por todos os diversos atores que estão ali, eu penso que os insatisfeitos hão de repelir aquele espaço. Isso aí sem dúvida. E aí é papel de quem coordena, do espaço em si, de evitar que isso ocorra e que o espaço seja plural e não vias de uma única, né? Como eu, na verdade, penso que a democracia poderia se tornar mais participativa, né? Acho fundamental você ter lembrado dos instrumentos de democracia direta e participativa previstos no plano diretor, na verdade, previsto no Estatuto da Cidade, previsto no Estatuto do Plano Diretor, independentes de uma regulamentação que lamentavelmente não veio ainda a respeito disso, aí já está rolando há mais de 10 anos, né? Acho que mais importante do que essas reformas políticas que estamos a discutir, entrou na pauta agora, tal, tudo, é a concretização dessa pauta de democracia participativa, de democracia direta, de maior resgate do papel do povo, das organizações, dos movimentos no processo decisório. Quanto mais local, melhor. Então eu acho que isso está realmente na pauta do dia, né? Professor Fernando, eu não saberia, a exemplo do Rafael, não saberia dizer se houve de fato um estudo econômico sobre ponderando os custos e essas vantagens. Sei que existem alguns estudos isolados, por exemplo, aquele dado que eu dei sobre quanto custaria para se divulgar durante, sei lá, 1 minuto a cidade de Fortaleza num jornal em horário nobre na Alemanha ou em Portugal. Eu sei que esse estudo existe, as quantias são astronômicas, né, considerando os valores. E é nesse contexto que se advoga a existência desse específico legado de divulgação. Mas, como eu disse, esse legado só se torna vantajoso na medida em que o produto, e sem dúvida existe uma dimensão aí da cidade sendo oferecido como um produto, né? Se o produto é atrativo, né? Se o produto é atrativo. Embora reconheça, eu acho que foi o Hugo que fez essa afirmação, né? E, nossa, cadê o Hugo? Saudação aí ao Hugo, né? E felicidade ver um estudante de direito nesses debates. Não sei que não tem nenhum Hugo. Tem, né? Vários aqui, né? Pois é, valeu, maravilha. E me sinto de alguma maneira cúmplice, né, da presença de vocês aqui, porque lá em 99, quando nós começamos a discutir esse negócio do Caju, para quem não conhece, o Caju é o Centro de Assessoria Jurídica Universitária, né, um projeto de extensão, enfim, uma iniciativa de estudantes de direito que atuam numa visão do direito um pouco diferente da tradicional. Mas, enfim, tem um pouco disso, mas não dá para excluir, né, esse potencial no que tange ao aproveitamento, a beneficiar um fluxo maior de turismo. Sem dúvida, toda a crítica feita em relação ao turismo sexual, ela é legítima. Aqui ninguém vai contestar. É preciso construção de políticas públicas que evitem e previnam e reprimam seriamente o turismo sexual, o turismo infantil. Mas no livro tivemos lá na Justiça Federal um evento sobre crime organizado. Uma das mesas era sobre a questão do tráfico de pessoas, estava super na moda na época, por causa da novela, né? Estivemos, o secretário de Turismo, Dr. Bismarck, esteve presente, especialista, esteve a presidente da Associação das Prostitutas, enfim. Rosalina. Exato, Rosalina, figuraço, né?
né? E se sentiu em casa, foi ótimo. Então, enfim, esse debate é mais que necessário. Mas o turismo, ele é um setor da economia, principalmente aqui no Ceará, onde, enfim, existe ainda uma situação de setores econômicos pouco desenvolvidos. O turismo é um dos principais setores. Ele atinge várias cadeias, né? Às vezes a gente pensa, o turismo é só para beneficiar os donos dos hotéis, os caras das empresas de turismo. Não, né? Há realmente, já recebi esse dado, desculpe não dar com precisão, mas são cerca de 42 ou 52 atividades econômicas diretamente atingidas pelo turismo, né? E muitas dessas atividades ligadas a pessoas com baixíssima qualificação formal, né? Cozinheiros, garçons, vendedor ambulante, o artesão, enfim, é um setor que injeta dinheiro numa economia não só de alto nível, digamos assim, mas também em parcelas que normalmente não usufruem da mesma intensidade das atividades econômicas. Daí, de fato, não se poder simplesmente colocar o turismo como se fosse algo sem relevância para a vida das pessoas. O turismo é o ganha-pão de muita gente nessa cidade. Então, precisa ser, de fato, tratado com certa relevância. Então, assim, sobre o Anderson faz uma observação, né? A projeção dos jogos no exterior pequena. Cadê o benefício prometido? Primeiro, não dá para avaliar a coisa pela Copa das Confederações. A Copa das Confederações é um evento minúsculo diante da Copa do Mundo, né? A Copa das Confederações é um evento teste, como eu disse, 3% apenas quem vai ao estádio vem do exterior. Cerca de 80% dos ingressos comprados eram aqui do Ceará. Então, isso não altera realmente a dinâmica do turismo. Eu me reuni com algumas pessoas do Fórum Turismo e eles até acreditavam que nesse período de Copa das Confederações talvez eles tivessem até um decréscimo dentro de um período equivalente de segunda quinzena de junho. A questão toda está nos frutos que renderiam, digamos, essa projeção da cidade. As pessoas não conhecem Fortaleza, conhecem só o Rio, às vezes São Paulo, Salvador, mas não conhecem. Enfim, seria o resultado médio e longo prazo que poderia propiciar, que é sempre incerto, ninguém sabe, né? Principalmente agora, porque pegou-se, né, o Brasil num momento muito peculiar, muito rico de sua história, que talvez não agrade a quem esteja fora, né? Não sei se o estrangeiro queira vir, alguns talvez queiram para vivenciar isso, mas o perfil do turista tradicional não vem. Então, enfim, são riscos, né, que se assumem, mas que não se pode, por outro lado, ignorar os potenciais benefícios. Até porque o Brasil, um país gigantesco, com tantos potenciais de beleza e tal tudo, tem um fluxo turístico negativo. Nós mandamos mais turistas para o exterior do que recebemos. Assim, é medíocre a quantidade de turistas que o Brasil recebe. Então, há um potencial, há uma riqueza a ser bem desenvolvida. Eu penso, Rafael, o próprio Anderson fez as perguntas, uma certa confusão quanto à questão da área de exclusividade, a área de restrição comercial, que não necessariamente é uma área fechada. Essa área é uma linha invisível, essa linha de até 2 km é uma linha invisível dentro da qual se estabelece a proibição de exercer o comércio por outras pessoas que não a FIFA, as pessoas autorizadas. Só um segundinho, vou explicar qual é a diferença, né? Claro que tem lá as barreiras policiais, vou explicar que não é por conta desse dispositivo aqui, qual seja enfim, artigo 11, né, trata das áreas de restrição comercial, né? Então, essa área de restrição comercial, tal como concebida pela lei, é uma área que não é necessariamente marcada, mas é aquela dentro da qual somente a FIFA, as pessoas autorizadas pela FIFA e os comerciantes ali já instalados, desde que dentro de suas atividades usuais, podem explorar economicamente, podem estabelecer o comércio. Isso para evitar o quê? Qual é a lógica dessa área? Evitar aquilo que foi feito, aqui me referi, nas Olimpíadas de 96, o Nike Center, nas imediações do estádio, divulgando tal tudo. O propósito é esse.
questão dos bloqueios de acesso e circulação, ao meu ver, não está fundamentado aqui. Está fundamentado no exercício de poder de polícia que o município, o Estado, enfim, a União tem para regular, enfim, o acesso a espaço, a utilização de vias públicas, né? É questionável? Claro que é questionável. Uma coisa, por exemplo, você vai ter um grande evento no aterro da Praia de Iracema, algumas vias não serão bloqueadas, não tem, né, lei da cobra, não é nada, é o normal, seja, isso está dentro do plano de mobilidade, o plano para o evento, você tem... Mas bloqueio não seria mais ou menos um apartheid mesmo, uma segregação de quem participa da Copa, da população que quer estar pelo menos perto, e não pode. Perfeito. E é nesse sentido que eu digo que é bem questionável, é bem criticável, né? A questão da circulação dos veículos, de fato, né, a gente pode ter uma razão de ser, engarrafamentos, enfim, é um evento que envolve 50, 60 mil pessoas, né? Agora, a circulação de pessoas, mas aí entram preocupações com segurança, com, enfim, É justificativa da batalha da próprio acesso para o evento, né? É um evento localizado temporalmente, né? Eu acho que também comparar moralmente as duas coisas não é acertado, né? Uma política, repito, é criticável, é questionável, inclusive é judicializável, ou seja, você pode ir à justiça eventualmente criticar. Eu me lembro quando teve o encontro do BID aqui em Fortaleza, em 2001, 2002, lembro que eu tinha acabado de entrar na Marcha Toda. Assim, houve, né, um bloqueio. Assim, se envolve o quê nessas horas? Olha, necessidade de segurança, necessidade de viabilizar um acesso rápido, em chefe do Estado, vem uma quantidade X de pessoas. A pergunta esses argumentos são justificáveis? Justificam suficientemente? O poder público pode estabelecer essas limitações. Ele o faz cotidianamente para lidar com movimentos atípicos na cidade, como por exemplo um show no aterro da Praia de Iracema, como eu citei. A pergunta no caso da Copa, é justificável? É justificável que sejam 2 quilômetros, ou 1,5 km, ou 3 quilômetros? Né? Então, essas são perguntas legítimas, podem ser feitas, né? Inclusive judicializando. Né? Precisa quem? Os organizadores, o poder público, demonstrar que, olha, se não for assim, vai ter esse tal tipo de problema que inviabiliza o evento. Então, essa é a análise que há de ser feita. Mas, repito, não se confundem, o fundamento é outro. É por isso que não são 2 km, 1,5 km, 3 km. É diferente. O objetivo aqui é questão comercial, exploração econômica. Não se confunde com o trânsito, a circulação de pessoas e veículos que tem fundamento no poder de polícia. Esse poder que a administração pública tem de ordenar e de limitar as condutas a fim de atingir objetivos de interesse público, tá bem? Na Jornada Mundial da Juventude, são 13 quilômetros de bloqueio físico, né? Então, questionável também. Eles estão inviabilizando, as pessoas idosas não têm como chegar, né? 3 quilômetros para ir, 3 para voltar, para dar uma meia maratona, né? Por isso que é da juventude. Oi? Pena de um jovem que não tem a mobilidade, né? Mas, enfim, só para terminar, são várias perguntas, me desculpem, né? Mas o Caio também fez uma pergunta, né? O que a presidenta Dilma disse, salvo engano, foi que não havia dinheiro federal para a construção das arenas, né? Ou seja, do orçamento da União para as arenas, perfeito? Até porque para as outras obras tem muito dinheiro federal, né? Foi criado o PAC Copa. Então, os estados e municípios estão realmente para essas obras de mobilidade, aeroportos, tal, tudo, né? O aeroporto é investimento federal todo, né? O terminal de passageiros Mucuripe é dinheiro federal todo, né? As obras de mobilidade urbanas vai ter dinheiro federal. O metrô tem dinheiro federal, do orçamento, com a contrapartida do estado, com a contrapartida do município. Isso sem dúvida. Com as arenas, ela diz que não há dinheiro federal, mas de fato, aí tem um negocinho escondido que precisa ser esclarecido. É que o dinheiro, ainda que meramente financiado, ou seja, eu dou o dinheiro, mas eu tomo de volta, é um empréstimo, então
tecnicamente não estou injetando dinheiro, mas apenas investindo naquele empreendimento, né? Quer queira, quer não, é investimento feito pelo financiamento feito pelo BNDES com uma taxa de juros mais barata, né? Quero crer que a TJLP é uma taxa de juros subsidiada, é um dinheiro mais barato do que a pessoa fosse conseguir no mercado. Então, nesse aspecto, existe sim uma dose de investimento, não mero financiamento, mas também um investimento. E aí a gente poderia passar aqui o resto da noite, madrugada, discutindo as políticas de financiamento industrial do BNDES, que vem prestigiando macro investimentos, equity, coisas do gênero, e que talvez merecesse mudar o foco para linhas de empresas de menor porte, startups, coisas do gênero, que ainda são muito pouco alimentadas por esses juros subsidiados. Então aqui a crítica é absolutamente válida. Né? Quanto ao Roger, pergunta do Roger, é uma provocação, né? Se é uma empresa de eventos, só que eu penso que o Rafael respondeu muito melhor do que eu poderia responder, serve como provocação, como instigar aqui o debate, mas realmente nesse contexto é preciso que a gente aprofunde um pouco mais, né? Se liberte um pouco do panfleto para aprofundar o exame dessas diversas causas e penso que a gente cumpriu razoavelmente bem, digo a gente, a plateia fez de maneira brilhante, assim como o Rafael, mediado aqui pelo professor. Bem, pessoal, era isso, desculpa por ter recebido. Bom, pessoal, muito promissor esse debate de hoje, muito bom, aprendi muita coisa aqui, esclareceram muitas dúvidas. Hoje foi um pontapé inicial, o Leonardo e o Rafael foram bem explícitos e esclarecedores, e certamente essas questões serão tratadas nos 3 outros eventos, como a Copa do Mundo e a Violação de Direito à Moradia, que é no dia 10 de julho, quarta-feira, todas as quartas, né? A mesa 3, que é dia 24 de julho, parte das despesas com a Copa para o orçamento público. Aí certamente, talvez eles tenham um balanço aí desse gasto todo, né? E planejamento urbano e a Copa do Mundo no dia 31 de julho. Então vocês estão convidados, divulguem esses eventos. Gostaria que vocês acessassem doravante o blog, sempre o blog do Observatório. Tem lá espaço para comunicação, para colocar opinião, etc. Eu estou solicitando os colegas aqui, se eles puderem escrever uma página e meia sobre esse debate. Obviamente fica a critério de vocês escolher o ponto, os pontos mais interessantes que vocês acham, que sejam pontos instigantes, esclarecedores, e vocês podem encaminhar para nós, dentro de uma semana no máximo, para que a coisa fique quente, né? E aí a gente vai colocar no blog e vamos abrir a mesa temática, né, André? Aí no investimento urbano, e para que a gente consiga realmente cumprir com a nossa grande missão do Observatório, que é a missão de possibilitar o controle social das políticas públicas. Essa é a grande missão do Observatório e, certamente, por meio da ajuda do pessoal da comunicação, aí, o nosso amigo Anderson, né? Você está convidado para a próxima reunião do Observatório, se você puder, entendeu? E outros colegas também, certo? Então, como já estamos muito adiantados da hora, temos que encerrar. Diga. Agradecer o pessoal da organização, o André Lima, que foi o grande, né? E o Lucas, o Yannick, que está aí nosso. E o resto pessoal. Como é o nome dela? Daniel. Daiane. Eu convido também o pessoal do Caju para participar do observatório, tá legal? Bom, pessoal, muito obrigado, boa noite, e vamos continuar com o nosso movimento, né, para melhorar as coisas. Cadê a máquina? Que máquina? A minha máquina me gravou. Pois, pausou aqui. Pausando. Ih,